Olá, pessoal, tudo bem? Dentro de alguns minutos nós vamos começar a nossa live. Sejam todos bem-vindos. Só mais uns minutinhos aí a gente já vai começar, ok? Olá a todos, sejam bem-vindos. Boa noite. Lembrando, vamos começar, tá bom? Olá, boa noite. Compartilhem com os seus amigos, que dentro de uns 2 minutinhos nós já vamos começar. A Daniele já chegou. Dentro de uns minutinhos eu já vou convidá-la para subir aqui conosco. E nós vamos dar então. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Dentro de alguns minutinhos nós iremos começar. Boa noite, Daniele. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. E você? Bem também, graças a Deus estou aqui. Então Terminando de tá finalizar bom. o posicionamento. Tá dando para Tranquilo, ouvir o bem? pessoal está chegando. Boa noite a todos, vocês que estão chegando. Compartilhe esse link para os seus amigos, para os seus colegas. Valquíria Ramos está aqui. Boa noite, Valquíria. É um prazer você estar aqui conosco também. Compartilhem o link aí com o pessoal, tá? E dentro de uns 2 minutinhos nós vamos começar a live. Aí. Tranquilo. Ficou ótimo. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos Aí. bem-vindos. Silvânia, Aldrin entrou, sejam todos bem-vindos. Mais um minutinho e nós vamos aí iniciar oficialmente a nossa live, ok? Enquanto isso, quiser deixar um joinha, um recado. A Lucivane Rodrigues está perguntando quem ficar até o final da live e depois colocar o link que eu vou passar, né? Eu vou passar um código. Quem ficar até o final, depois entre em contato comigo por e-mail que eu vou fornecer o certificado pela participação, ok? Boa noite, Érica. Seja bem-vindo. Mas é só para quem ficar até o final e anotar o código, tá? A gente vai falar. Aí, muito bem. Pode compartilhar com os amigos aí que nós vamos começar. Boa Eu noite, não tinha. Vinícius. Ó, de Portugal, que chique. Temos aí o pessoal de Portugal. Seja bem-vindo, Vinícius. Muito bom. Bom, pessoal, então nós vamos dar início à nossa live, tá? Porque nós temos um tempo restrito, né, dentro do Instagram. Ele tem um tempo certinho de 1 hora. E nós temos muita, mas muita coisa para compartilhar com vocês. Então, a gente vai aproveitar o máximo esse tempo e vocês vão compartilhando, vão entrando depois, ok? Uma boa noite a todos, oficial, sejam bem-vindos. É um prazer ter aqui vocês conosco, né? Mais uma vez, estamos aqui utilizando desse espaço para dialogar sobre aquilo que nós mais gostamos, né? Que é falar sobre a educação, sobre as suas demandas, né? O ano está iniciando, ano novo, novos desafios, muitas coisas ainda para se resolver.
E dentro desse contexto da educação, exatamente, né? Então, nós estamos aqui hoje para mais esse dia de diálogo, né, e de troca, né? A gente tem sempre esse momento como troca. E como a gente faz daquilo que nós gostamos e mais amamos, né? Por que não compartilhar com pessoas que também comungam do mesmo sentimento que nós, né? Conosco. E então, dentro dessa proposta, hoje nós temos uma convidada para lá de especial. Eu sou suspeita de falar, né? Que está aqui junto conosco, né? Que é a professora Daniele Tambortolotto. Eu gostaria de agradecer imensamente, Daniele, o seu aceite em estar aqui conosco, a sua participação. Vou apresentar brevemente um pouquinho para vocês, meninos e meninas, né? A professora Daniele Pinheiro Bortolotto, ela é professora, coordenadora no município de Hortolândia, trabalha com formação de professores e tem uma vasta experiência no âmbito da educação especial inclusiva. É uma profissional que, assim, eu conheço de longa data e admiro muito o seu trabalho, o seu profissionalismo e a seriedade com que trata o assunto, o tema, né? Então, é dentro dessa perspectiva e por a gente saber que ela também acredita, né, dentro desse mesmo movimento, é que nós fizemos o convite para ela, e eu agradeço, né, a presença, a participação dela. Eu tenho certeza que ela vai contribuir muito, né, com todos nós professores que estamos aí iniciando o ano letivo, com muitas dúvidas, né, muitas coisas ainda para se resolver. E hoje ela vai apresentar um tema: educação inclusiva no contexto da educação infantil. Né? Então, é um tema pouco abordado dentro desse nicho, que é da educação infantil, e de extrema importância e relevância para todos nós educadores que trabalhamos com as crianças na educação infantil, ter esse olhar sensível a essas especificidades, a essas observações que a professora ela vai passar para nós hoje. Então, eu vou passar a palavra para a professora Daniele. Mais uma vez, muito obrigada, né, por você ter aberto esse espaço de vir aqui conversar conosco. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, de como que foi esse processo de escolha desse tema e falar um pouquinho aí com o pessoal. Muito obrigada, passo a palavra. Ana, primeiro eu quero agradecer o convite. Mais do que amiga pessoal, companheira de trabalho, nessas andanças de Prefeitura de Sumaré, de formação continuada, de estudos. Então, é um prazer mesmo estar aqui com você nessa live, falando de um assunto que eu gosto muito, que é a respeito da educação infantil e também a respeito da educação inclusiva. Então, se a gente for pensar, assim, eu até optei em fazer algumas perguntas norteadoras para a gente organizar a fala, porque a gente sabe que o Instagram tem um tempo limitado e para que a gente possa aproveitar mesmo esse tempo. Mas, Ana, fique à vontade. Eu sei que surgiram perguntas no chat e às vezes aparecem perguntas também ali durante a live que são pertinentes, que estão relacionadas ao tema, então também fique à vontade. Bom, então as perguntas norteadoras são só para os itens aí que a gente não pode esquecer. Então, você começou falando um pouquinho sobre o tema, né? Quando a gente fala de educação inclusiva, nós estamos falando sobre um princípio, né? A educação inclusiva é um princípio que está em todo o âmbito educacional, que é o direito à diferença, o direito à diversidade, e toda instituição de educação precisa considerar, né? Então, hoje não se fala mais em vou ser ou não inclusivo. A questão não é essa. A inclusão é um direito, né? É um direito do educando. Então, esse direito à diferença ele precisa ser considerado sempre. E muitas das vezes a educação inclusiva se confunde com o termo aí, educação especial, que é uma modalidade de educação que passa... Oi, sim, acabou de entrar! Que perpassa aí toda a educação básica, ela é específica, tem o seu público-alvo, ela tem toda a sua organização própria. Então, a gente tem que ter claro que
a educação inclusiva como um princípio, pensar na educação especial como qualidade. Então, é muito importante a gente. Pessoal que está aí acompanhando, se vocês me escutam bem, por favor, aqui acho que está travado. E aí eu já continuo. Ai, que pena, tá travando. Esse contexto da separação entre a educação inclusiva e a educação especial, né? Falando um pouquinho dessa questão, então, só esse breve contexto aí. Certo. Então, nós estamos comentando sobre a educação inclusiva como um princípio, né? E esse princípio vai nortear as ações em vários âmbitos, inclusive, né, o da escola. Já a educação especial é uma modalidade transversal, que perpassa todos os níveis da educação, que tem características próprias, uma organização própria, e é importante nós termos essa clareza aí entre uma coisa e outra. Elas podem ser complementares, mas elas têm aí definições específicas. Ai, que bom, tô encontrando minhas professoras aí, a Neuda, a Kelly, beijo, meninas. Continuando, falando sobre a questão da educação infantil, a educação infantil é um momento fundamental na vida do ser humano, né? Onde ele aí sai desse ambiente doméstico, passa a frequentar a esfera pública e ser educado em um espaço público. E esse momento é um marco na vida da criança, não é mesmo? E a instituição de educação infantil, ela tem esse papel importante na vida dessa família, criança, enquanto essa criança está ali se desenvolvendo. Porque se a gente for pensar, né, há inúmeras pesquisas que mostram o quão fundamental é essa atenção à primeira infância. Né? O maior investimento da humanidade é na primeira infância, mais do que em bolsa de valores e valores aí monetários. Se eu quero ter um bom retorno a longo prazo, eu preciso olhar para essa criança como prioridade. Então, se a gente for pensar, é nesse espaço onde nós vamos ter aí um conjunto de profissionais que vão ter esse olhar atento para essa criança, em relação ao seu estímulo, ao seu trabalho, ao trabalho em relação a essa criança, e se for necessário, uma detecção precoce, né? Se essa criança de fato vai precisar de algum acompanhamento especial, se ela vai precisar de algum encaminhamento, de alguma orientação, quanto antes a gente identifica isso, melhor, mais essa criança vai se desenvolver e vai conseguir avançar aí na sua jornada, na sua trajetória. Então, a escola é, sim, um espaço fundamental para que isso aconteça. E aí eu pus aqui como uma pergunta norteadora sobre como isso acontece no dia a dia escolar. Porque a gente precisa ter claro, ainda mais na instituição de educação infantil, que nós recebemos crianças que já vêm com o histórico de uma perda sensorial, de uma deficiência congênita, às vezes um problema no parto. E essa criança que já recebeu ali o atendimento na área da saúde, essa família, ela já recebeu algum tipo de orientação, às vezes ela tem até algum acompanhamento, e o que a escola vai fazer é complementar, né? Ela vai acompanhar esse processo
da criança e juntamente com o estímulo pedagógico da escola. Mas nós sabemos também que há inúmeras crianças aí com transtorno global de desenvolvimento, dentre outras coisas, que chegam na escola sem essa percepção, sem, às vezes, estar claro para a família que exige uma necessidade de um acompanhamento mais de perto. E aí é nesse momento que a escola precisa ser atuante. O primeiro passo seria na questão da matrícula, porque quando essa família faz a matrícula, ela fornece algumas informações importantes, né? Eu sei que isso varia de município para município. Cada município tem uma estrutura, uma ficha informativa, mas geralmente as redes optam em fazer perguntas de como é essa criança no cotidiano, se ela é uma criança agitada, se ela faz acompanhamentos médicos, como foi a gestação dessa criança, como ela brinca, se ela é tranquila, se ela é agitada. São perguntas que podem ajudar a escola a observar e estar mais atenta ao desenvolvimento dessa criança. Um outro ponto é o processo de adaptação, que a gente sabe que é único, é próprio de cada criança tem o seu tempo para se adaptar à instituição, ao professor, a um novo espaço, mas esse processo pode trazer elementos aí para a escola identificar uma necessidade de uma intervenção mais, né, mais próxima a essa família, a essa criança. Sobre o desenvolvimento, né? Como que essa criança está se desenvolvendo na escola? Passou esse processo de adaptação, porque o processo de adaptação, ele tem que, né, a gente precisa esperar esse momento acontecer. Passou esse processo, a criança já está adaptada, mas como ela está se desenvolvendo? Pensando aí na escola como um todo. Como tem sido em sala de aula, no relacionamento com as demais crianças, nas propostas que a escola tem trazido? Em outros ambientes, por exemplo, quando essa criança está em transição, quando ela vai para o pátio, para o parque, como essa criança está se comportando nesses ambientes, como ela está interagindo nesse ambiente, tudo isso é uma forma da escola acompanhar de perto essa criança. E eu coloquei aqui um outro item também que é importante, o contato com a família. Porque no contato com a família, a gente descobre muita coisa. Às vezes, o que a escola pode estar entendendo como uma dificuldade aí, pode ser simplesmente o reflexo de um contexto. E são inúmeras histórias que a gente conhece assim. Um exemplo prático de uma criança que falava muito alto, que gritava, e aí começou a se cogitar, talvez, a hipótese dela ter uma perda auditiva. E aí, nessa conversa, nessa investigação mais aproximada, percebeu-se que essa criança morava ao lado de uma serralheria e que todos ali gritavam muito, porque pelo barulho dessa serralheria, para se comunicar, todo mundo gritava, e naturalmente essa criança gritava muito no ambiente escolar. Então, nada como esse momento com a família. Não tem como a gente pensar em educação infantil sem parceria com a família. Prodinha, minha colega coordenadora, tudo bem? Seja bem-vinda! Continuando aqui, né? Um outro item que surgiu como pergunta no chat e que eu também achei importante nós colocarmos aqui é sobre quais elementos a escola ou o professor deve considerar para um possível encaminhamento para uma avaliação especializada, né? A gente está falando aí desse processo de chegada, né? Então, o que eu devo aí considerar para dar esse próximo passo? E aí eu coloquei assim como algo que é fundamental, que são os atrasos, né, no desenvolvimento neuropsicomotor. Sim. E isso, quem avalia é o profissional especializado. No entanto, nós, enquanto educadores, nós temos aí, nós estudamos no desenvolvimento infantil e a gente sabe que as crianças, elas têm marcos no seu desenvolvimento. Se a gente pensar na criança de 0 a 6 anos, há inúmeros marcos nessa trajetória. Se a gente está pensando ali no bebezinho, quando essa criança está levantando a cabeça, quando ela está rolando,
quando ela está firmando o tronco dela, as crianças maiores, como é esse desenvolvimento motor dessa criança, ela, ela explora os espaços, como ela caminha, linguagem, que é um outro marco fundamental. Essa criança, ela tem atraso na linguagem, ela tem ausência na linguagem, ela tem Sim. troca na linguagem. São coisas totalmente diferentes. Então, assim, tudo isso vai dando sinal para o professor, para a escola, a respeito dessas necessidades. Uma outra questão é a socialização dessa criança. Ela brinca coletivamente, ou ela ela não tem essa autonomia, ela tem contato visual, ela faz um contato, ela tem troca afetiva, ela tem atenção partilhada, né? Tudo isso são elementos importantes. A questão do cognitivo, né? Como essa criança ela tá entendendo comandos verbais simples, né? Ela tá entendendo as orientações que o professor ou algum outro adulto da instituição está trazendo para ela tem essa compreensão verbal. Ela é uma criança extremamente agitada ou extremamente apática. Tudo isso é importante para que se pense aí numa possível avaliação especializada. E aí, eu coloquei como item aqui, né? Quais ações da escola nesse processo? Além de tudo isso, né? A gente tem que pensar no observar e no agir. E muitas das vezes esse agir não é uma receita pronta, porque cada criança é uma, cada município é um, cada realidade é uma. Então, a gente tem que pensar com as ferramentas disponíveis, com o contexto que eu estou, né? A gente não pode estabelecer algo fechado, porque cada realidade é uma. Coloquei aqui mais um item. Ana, pode me interromper quando você quiser, tá? Mas achei Tranquilo. importante alguns pontos aqui para a gente considerar. Em relação à minha experiência a esse respeito, pensando nesse processo de identificação, de avaliação, eu coloquei os dois itens, enquanto professora e enquanto coordenadora, né? Enquanto professora, esse processo aí de diagnóstico, de encaminhamento, quando eu iniciei há 20 anos atrás, eu percebia muitos mitos. Por que mitos? Porque se ouvia muito assim, não se encaminha a criança de educação infantil. E até hoje, infelizmente, a gente escuta por aí que não se encaminha. O que é Uhum. contrário a diversas orientações. Porque assim, encaminhar é uma coisa, diagnóstico é outra. Muitas das Sim. vezes não se acha mesmo um diagnóstico de uma criança menor de 7 anos, dependendo do que ela apresenta. Porque ela está em fase de desenvolvimento, existem testes que são elaborados para crianças maiores, existem alguns processos que demandam tempo mesmo, que às vezes é Uhum. necessário uma avaliação multidisciplinar. Então, que é um processo. E realmente, talvez essa criança não vai ter um laudo ou algo fechado. Mas o encaminhamento, o registro, a continuidade, ela precisa acontecer. Então, eu já tive muitas experiências assim, de em sala de aula, identificar esses atrasos que a gente está comentando aqui, de sinalizar isso, de propor um passo e que muitas das vezes a burocracia ou aquela situação limitava a minha ação enquanto professora. Aí passava alguns anos e a gente ouvia falar e acompanhar a criança, e de fato aquela criança tinha uma deficiência, de fato aquela criança precisou de um acompanhamento, e aí a gente ficava com aquele sentimento de impotência, porque por que não antes, né? Por que não fazer isso precoce? Essa criança tem direitos. Então, já me senti assim. Então, quando eu vejo o professor comentar esse sentimento solitário, eu já passei por isso, de me sentir solitária, né, nesse processo, como se o aluno fosse meu e não da escola. E, na verdade, olha a Neuzeli chegando. Oi, Neuzeli, tudo bom? A Neuzeli, minha colega de trabalho, educadora, e já passou esse processo comigo e passa ainda, muitas das vezes, né, Neuzeli?
Então, esse sentimento aí de estar solitário é muito ruim. E foi esse sentimento que me impulsionou e me impulsiona até hoje a buscar, é, a buscar mais conhecimentos, a pesquisar sobre a área, a estudar sobre a área, porque a gente está sempre em processo. Então, já passei por isso, mas também já tive experiências positivas, que iam desde a rejeição até o agradecimento. Por exemplo, você percebe, você chama a família, você aborda, e muitas das vezes você tem como resposta uma rejeição inicial, porque você às vezes é a primeira profissional que sinalizou para a família essa necessidade, talvez, de uma avaliação especializada. E depois desse processo de rejeição, de acontecer, dessa família vir agradecer, né? Olha, de fato, e às vezes não estou falando nem de deficiência em si, às vezes é só uma dificuldade, às vezes a criança tem aí um déficit de atenção, um distúrbio de processamento auditivo, nós, enquanto professores, a gente pode auxiliar nesse processo. Ai, um abraço aí para o Fernando, né? Para Ellen, beijinho para Fernanda. Então, assim, já tive essas experiências. E também a experiência de construir com a criança, porque, como a gente disse, não tem receitas prontas. A própria criança, a própria realidade em sala de aula vai nos mostrando, junto com a busca, lógico, de parceria, o que seria melhor naquele momento. Não adianta, às vezes a gente está buscando um apoio externo, o apoio externo pode muito contribuir, mas às vezes aquela necessidade ali é imediata de algo em favor daquela criança. E a criança vai mostrando caminhos para nós daquilo que pode ajudá-la, né? É importante a gente ter essa sensibilidade. Uma outra questão, como coordenadora pedagógica, aí indo para o 5º ano de coordenação, muitas das vezes eu acompanhei esse processo na escola, onde o professor percebe essa necessidade de encaminhamento, então ali o coordenador está ali para auxiliar nesse processo, né? E enquanto coordenadora, eu já tive experiências muito difíceis, não somente eu, mas outros gestores comigo, onde essa negação gerou conflito, onde esse momento de abordagem da família gerou um conflito. Ao invés da família entender que era uma preocupação da escola e uma tentativa de auxiliar, um suporte, a família entendeu como algo pessoal, né? Você tem algo contra meu filho. E isso gerou conflitos, né? Conflitos complicados. E nós não estamos isentos disso, né? Isso pode acontecer em qualquer âmbito, tanto na saúde quanto na educação. Mas aí é o momento de ser profissional, né? Enquanto profissional, precisamos sinalizar as necessidades das nossas crianças. Também tive experiências de acolhimento, onde o professor percebeu, encaminhou, foi feita uma avaliação, se percebeu, por exemplo, se identificou um autismo, e a família vira e fala, olha, muito obrigada. Muito obrigada porque vocês nos ajudaram nesse processo. A criança avançou com as terapias, com o estímulo da escola. Olha, é outra criança. E realmente é muito prazeroso, é muito gratificante saber que todo esse trabalho está tendo um retorno, sobretudo para a criança, e que a família está percebendo isso. Então, é muito bacana essas experiências e elas são constantes aí no dia a dia da escola. Posso continuar aqui, Ana? Só um detalhe, né? Exatamente, quando você colocou aqui, algumas professoras enviaram aqui no direct, outras estão enviando aqui no WhatsApp, o quanto que elas se sentem solidárias quando você coloca essa questão da sensação que nós, professores, às vezes temos por identificar, observar alguma situação ali, né? E você muitas vezes quer ter alguma ação mais, né, à frente, você quer compartilhar, você gostaria que aquilo fosse levado mais para frente por conta que você, enquanto profissional da educação, já identificou, e muitas vezes você se sente ali pelas questões burocráticas um pouco que tolhido, né? De você
ter uma ação de continuidade a esse processo e que muitas vezes demandaria menos sofrimento para essa criança, uma identificação, um trabalho mais voltado, né, já para essas inerências, essas necessidades das crianças, fariam com que muitas vezes elas já fossem se adaptando, elas fossem se desenvolvendo dentro da especificidade da criança, né? Então, assim, os professores se colocaram aqui solidários, também concordaram, né? E falaram que também eles já passaram por essas experiências. Eu acredito que a maioria de nós, professores, já vivenciamos, né, em algum ano, essa realidade e já passou em nós esse sentimento, né? Então, isso é muito importante. Nós partilhamos disso. Isso. Muitas vezes você encontra pessoas que estão na educação especial por experiências pessoais, dentro da família, e aí isso as motiva a defender essa causa e a buscar conhecimento, né? E isso é muito comum. No entanto, isso é muito válido também. No entanto, a gente tem Exatamente. que pensar também a respeito dos direitos, né? A gente não pode olhar para a educação especial, a educação inclusiva, como um favor, como um sacerdócio. Eu posso fazer tudo isso com amor, eu posso ter uma experiência pessoal que me motivou a tudo isso, mas eu tenho que pensar do ponto de vista legal, como um direito dessa criança, né? E esse olhar para a legislação, o que não nos falta é legislação. Se a gente for pensar, o nosso país é repleto, nós temos a LDB, a lei de inclusão, nós temos muitas leis, muitos decretos, muitas orientações. Mas aí o desafio é como que eu vou, entre a lei e a realidade, existe aí um espaço. Como eu vou aproximar isso? Talvez isso não vai acontecer do dia para a noite, as coisas não vão vir prontas, mas tem que ter um esforço da escola, dos responsáveis pela educação, também da família, em alinhar, em aproximar, para que as coisas não fiquem somente no âmbito da lei, no âmbito do papel e não no âmbito da realidade. E isso, até eu coloquei como um dos itens, sabe, Ana, né, desse desafio. Qual seria o maior desafio? Conhecimento. A busca por conhecimento. Porque, assim, nós ainda encontramos nos ambientes escolares muitas barreiras atitudinais. Se o próprio professor não reconhece o direito daquela criança de estar ali, o que ele vai fazer por ela? Muitas das vezes o professor tá achando que ali não é o lugar dela. E, na verdade, aquela criança, se a gente for olhar para a história, né, para todo o histórico aí da pessoa com deficiência, quanta luta aconteceu para que aquela pessoa, aquela criança conquistasse aquele espaço. E muitas das vezes, ao invés do profissional legitimar isso, né, porque a busca é permanência com qualidade. Eu estou brigando pela não permanência. Não, eu não tenho que brigar pela não permanência, eu tenho que brigar pela qualidade do trabalho. Não é mesmo? E brigar, no bom sentido da palavra, para que se haja políticas públicas permanentes, para que essa criança tenha o suporte que ela necessita. Eu sei que não é fácil, né? Porque, assim, é algo cansativo, é dia a dia você está construindo isso, mas a gente precisa buscar esse conhecimento, precisa buscar parceria. Quem disse que vamos ter tudo pronto? É aquilo que a gente falou, não vamos ter tudo pronto, a gente precisa dessa parceria. Cada município tem uma realidade, eu preciso primeiro conhecer a realidade do meu município. O que meu município tem de disponível? E, às vezes, uma simples conversa com um profissional especializado, com a família, com o professor da EE, que está ali exatamente para isso, ele estudou para isso, ele está ali naquela função. Uma das funções dele é orientar o trabalho pedagógico do professor e da escola como um todo. Às vezes, esse momento é só promover um encontro, que o encontro em si vai gerar bons frutos. A questão é, há boa vontade para que esse encontro aconteça? Precisa existir, né? Boa vontade, vontade política, ação, e não somente ficarmos
nos papéis distantes da realidade. Tem Exatamente. mais Tem alguma uma pergunta professora. aqui, Ana, mas fica à vontade. Tem uma professora, que acho que a professora Rosana, né, que ela fez a pergunta em relação à questão da adaptação curricular, né? Eu acho que eu acredito que você também vai falar um pouquinho disso, mas assim, eu penso que também assim, um desses caminhos é quando a gente, ao fazer essa troca, né, com esse professor do AEE, né, da sala de recursos, você fazendo essa troca, só de você estabelecer essa parceria, essa junção junto com aquilo que a gente já conhece do nosso aluno, ele já faz parte desse processo da adaptação curricular, né? O que seria importante, foi até rolou numa das perguntas, eu acho que é importante a gente falar isso, porque muitas vezes é um entrave que também muitos professores perguntam, né? Sobre essa questão da adaptação curricular, como pensar essa adaptação no contexto, né, da inclusão, né? Da educação especial. Então, se você pudesse falar um pouquinho. Sim, exato. Você pontuou o papel do professor do AE nesse trabalho e ele realmente ele vai minimizar as barreiras de acesso ao conhecimento e ao conteúdo. Então, muitas das vezes o conteúdo é o mesmo, né? Para aquela, mas de que forma eu vou adaptar para que essa criança tenha acesso? E aí vai depender muito daquilo que a criança apresenta, né? Se é uma criança aí com um déficit sensorial, né? A questão da cegueira, da surdez, é um tipo de adaptação, porque na verdade é uma questão só da linguagem, do código. Se é uma criança com uma deficiência intelectual, aí é uma outra abordagem, onde você precisa conhecer a criança, saber as potencialidades, saber as dificuldades, para adaptar aquele conteúdo a ela. E eu sei que a cada modalidade isso vai se tornando um problema mais complexo, né? Porque dentro da educação infantil, essa adaptação curricular acaba acontecendo de forma até instintiva, né? Você já pensa em propostas que cheguem a todos, né? No entanto, dependendo se for um conteúdo mais complexo e essa criança, por exemplo, não está alfabetizada, e aí? Se de repente o acesso àquele conteúdo exigiria aí uma fluência leitura. Então, isso é visto caso a caso, não é como você falar de maneira integral, mas só Sim. esse olhar da professora, essa preocupação da professora, isso é fundamental. E sempre partindo da realidade da criança, né? Nós temos ali os currículos, a BNCC, o currículo do município, e nós temos a criança, né? Eu vou precisar aí ter essas duas coisas muito claras e estabelecer parcerias para que eu crie estratégias para adaptar esse conteúdo, pensando aí na realidade. Exatamente. Então, eu acho que isso é uma coisa assim muito importante e até assim acalma o coração de nós professores, né? Porque muitas vezes há aquela preocupação ou há aquele pensamento de que precisa, eu preciso pensar na estratégia perfeita e na verdade essa estratégia, essa forma de trabalhar com a criança, essa forma de conseguir desenvolver um trabalho que realmente tenha um significado para o contexto daquela criança, ela é atrelado muito à observação daquilo que a gente tem do nosso contexto, da realidade dessa criança, da família, do que nós temos em rede de apoio, né? Tanto em relação à comunidade escolar, gestão, né? E tudo que está ao entorno dessa criança. Então, realmente, cada caso ele é um caso, né? E o professor ele é uma peça fundamental nesse processo investigativo. Né? Então, é muito importante, né? Como você colocou, essa questão do conhecimento, o professor, ele se sentir mesmo assim, preparado, ele se sentir empoderado no sentido da busca também, né? Desse conhecimento, dessa observação, E ele do confiar registro que também, ele faz. realmente nessa observação, né? Ele confiar em tudo aquilo que ele está percebendo do processo dessa criança. Uma coisa Exatamente. que talvez, Ana, seja o que deixa os professores
em conflito, e eu não me coloco distante disso, porque em sala de aula eu também me via com esses desafios, a avaliação. Muitas das vezes a Sim, avaliação ela vem externa ou ela é estanque, e aí você está ali acompanhando o processo, mas e aí? E na hora da avaliação? E na hora de dar um conceito? Como fazer? Eu acho que o professor sempre se pergunta, né? Sobretudo em casos das crianças que são inclusas. E aí é exatamente. importante pensar nesse direito a uma avaliação diferenciada. É que muitas das vezes isso não é legitimado dentro da escola, até mesmo além da escola, né, em instâncias superiores, mas a criança tem esse direito dessa avaliação diferenciada, ela tem um direito desse olhar específico para ela. E nós, professores, é que precisamos construir essa cultura de que eu posso avaliar a aprendizagem daquela criança de outras maneiras. Né? Eu posso sim Exatamente. considerar. Se eu estou fazendo uma avaliação daquilo que ela aprendeu em ciências, por que não propor, hoje em dia aí com as ferramentas digitais, por que não propor que ela grave um vídeo, tipo um vlog contando aquilo que ela aprendeu? Ah, mas como eu vou transformar isso em conceito? Muitas das vezes isso é um desafio, porque o professor até ele consegue fazer isso, mas às vezes ele tem um receio disso não ser desconsiderado. Ah, tá facilitando. Ah, tá dando nota. Mas aí é que nós temos a nossa parte em ter o conhecimento de dizer não, não é isso, né? Se eu estou avaliando essa aprendizagem, essa ferramenta ela está sendo suficiente para avaliar essa aprendizagem, diferente de uma Exato. outra, né? Isso eu Uma falo. Ana, O ai, tem muita gente conhecimento, legal né, aqui e a também. argumentação, né, e o conhecimento, ele traz a ferramenta para que o professor ele tenha argumentos, né, e ele consiga fazer a justificar, né, e colocar ali o seu ponto de vista e defender aquilo que é o importante, né, para o desenvolvimento da criança, justificar as suas ações também. Então, acho que isso é muito importante, né, o professor a todo momento ele precisa realmente estar em busca, né, desse conhecimento, tanto em relação à lei, como em relação às especificidades inerentes da deficiência que, que ele tem com dos seus alunos, para que ele se sinta, né, na condição de fazer essa ponte, né, e fazer essa estruturação entre a escola e as necessidades da criança também. Olha aí, já tem até sugestões de próximas lives falando sobre a Gente, avaliação, que seria muito bom. muito também, que agora São eu quero sugestões. live desse pessoal. Olha, a Darcy, Marina, Rosana. Olha, eu quero live com Nossa, todo esse muito povo, bom. Ana. É todo o povo que eu Muito admiro, bom que eu aprendi mesmo. muito, que eu gosto. E mais gente É aí isso que aí, passou e eu não falei meu nome. Olha, exatamente, me né? E fala são, quanto tempo são a gente tem, ótimos. mais ou menos, só para a gente organizar aqui. Exatamente. Uns Nós 15. temos agora mais uns 10 minutinhos finais, né? Mas assim, eu achei muito importante, né? Acho muito importante essas considerações, esses apontamentos e estabelecer esse diálogo com aquilo que o pessoal eles perguntaram, né? Eu acho que todas as considerações foram muito pertinentes e trouxeram, né, esse acalanto ao coração dos professores por eles perceberem, né, tanto os que estão assistindo aqui e como aqueles que verão depois, o quanto que assim nós também estamos, né, já vivenciamos esses processos, né, são angústias que eles vivenciarão ainda, né, dentro das demandas das salas de aula, que nós vamos vivenciar também, e que muitas vezes a gente tem esse sentimento mesmo, mas que existem caminhos, né? Esses caminhos, eles não estão prontos, eles são construídos e construídos por meio do conhecimento, por meio da interação, por meio dessa troca, né? Então, eu penso que esse espaço ele tem uma relevância muito importante, né, nessa questão da formação do professor, de realmente ele se sentir aí empoderado e realmente conseguir construir essa ponte, né, onde os melhores e maiores beneficiados aí
serão os nossos alunos, né, que tanto precisam fazer com que os seus direitos sejam realmente respeitados, né, e materializados, né, uma vez que a gente sabe que eles existem na legislação e muitas vezes precisam, né, de profissionais que tenham essa paixão e esse conhecimento para poder fazer com que esses direitos dos nossos alunos eles venham ser materializados no contexto escolar, no desenvolvimento da criança também, né? Então, nós estamos indo para os minutinhos finais, né? Eu gostaria de... Tem bastante perguntas ainda. Eu acredito que vai ter que ter mais uma live, porque, olha, o pessoal está fazendo as perguntas, né? Tem fãs aqui, olha, nós também somos fãs, viu, coração, para todos vocês. Suspeita, viu, senhor? Quem me conhece sabe o quanto eu fico com vergonha, né? Mas o que a gente não faz por amor à educação e às amigas. Exatamente. Então, antes de deixar, eu vou pedir para que você deixe as considerações finais, da Dani, e a mensagem final. Antes disso, eu gostaria de passar só 2 recadinhos para o pessoal, né, que está nos assistindo, e que solicitou o certificado de participação. Então, depois vocês enviem no meu WhatsApp ou no direct, né, aqui do Instagram, o seguinte código: hashtag eu vi a Dani na live. Eu vou saber que vocês estavam aqui e que vocês assistiram até aqui, tá? Então, quem enviar hashtag eu vi a Dani na live vai receber o certificado de participação aqui da nossa live. Deixem seus recados, as perguntas, né? Que ao longo de outras lives, eu penso, Dani, que você está sendo convocada para ter mais uma live com você, para continuar essa conversa maravilhosa, né, que nós estamos construindo aqui com os educadores. E também, né, antes de passar para as considerações finais, eu gostaria de deixar, né, o recado para vocês. Nós trabalhamos pós-graduação, e nós estamos com uma promoção especial só para a turma que participou nessa live, graduação em Educação Especial e Inclusiva, com direito às lives exclusivas depois com a Dani, tá? Para o pessoal que entrar em contato, e a gente tem uma promoção exclusiva para esse pessoal. Estamos com uma promoção muito boa, tanto de extensão como de pós-graduação em Educação Especial e Inclusiva. O pessoal que tiver interesse, depois entre em contato conosco que a gente passa maiores informações, tá? Isso é além do certificado que nós vamos oferecer aqui para o pessoal que assistiu. Dani, então nós estamos indo para o final. O Instagram disse que agora o tempo está acabando, mas eu gostaria de pedir para que você deixasse uma mensagem final para a turminha. É uma pena que está acabando, mas o que você deixaria para nós como uma mensagem final? Tá joia, vou ter que assim, deixar para a próxima live. Olha que chique, Ellen. Olha, de Portugal, gente. Do lado do oceano, gente. Muito bom. Penso que o professor que está nessa situação, com a criança em sala de aula, às vezes querendo fazer algo e sem saber nem por onde começar, acho que a primeira coisa que ele precisa fazer é entender que não é só responsabilidade dele, que ele precisa, sim, sinalizar para a equipe gestora, buscar apoio, buscar parceria, buscar conhecimento. Eu conheço trabalhos maravilhosos que surgiram em sala de aula, às vezes começando aí um pouco tímido, com tantos receios, e a coisa foi se desenvolvendo. E eu escolhi uma imagem para a gente finalizar, que é uma palavra que você já disse. Não sei se vai dar para ver, mas eu escolhi essa imagem, que é uma ponte. Ai, que lindo! Dá para ver bem? Dá sim para ver. Não existe educação inclusiva sozinha. É algo que se faz a muitas mãos.
E eu sei que a gente se esbarra, às vezes, nas burocracias, nas limitações da escola, nas limitações da rede, mas a gente, muitas das vezes, isso nos frustra tanto que às vezes a gente vai cada vez mais fechando, né? Então, a mensagem que eu diria que é um lema sempre foi não construa muros, né? Construa pontes. Construa pontes. Apesar das dificuldades, construa pontes entre as pessoas, com a família, com a criança, com os especialistas. É... não, eu tentei ali, não deu. Então vamos tentar ir por outro caminho, construir outra ponte. Infelizmente, há pessoas que já construíram um muro na vida delas e você não consegue acessar, mas nós temos inúmeras outras que estão dispostas a trocar conhecimento, a estabelecer parceria e que amam o que fazem. Né? E ao longo, a gente sabe, né? A gente trabalhou na formação, a gente tem aqui o pessoal também que trabalhou conosco na formação. Quantas das vezes a gente estabeleceu pontes e a gente não tinha nem recurso para isso, e as pessoas, por amor ao trabalho, por amor ao conhecimento, por amor àquela criança, foi lá compartilhar o que sabia. Então, eu acredito que a gente tem que construir isso na escola. A escola não é uma ilha, né? A escola precisa estabelecer conexões aí com a família, com a criança, entre os profissionais. Então, essa é a mensagem, né? Educação inclusiva só se faz com pontes e educação inclusiva só se faz com muitas mãos. Muito obrigada, Dani. Parabéns, né, pela maravilhosa live que você trouxe para nós. Mais uma vez, em nome da IB Cursos, né, nós trabalhamos, né, também os professores na FAEC. Eu agradeço imensamente a sua participação, as suas palavras. Eu tenho certeza que trouxe acalanto ao coração de todos os professores, todos os profissionais que tiveram a honra de te assistir e que se assistirão ainda, porque ela vai ficar gravada na Bio, no IGVTV, né? Então, depois os professores poderão ter acesso e eu acredito que isso vai ser, assim, um início muito importante, né? Muito interessante. Os professores, eles já receberem os seus alunos, né? E o que observar, o que olhar, que pontos estabelecer, que conexões desenvolver. Então, eu penso que esse é o caminho mesmo e, assim, eu penso que essas palavras, com certeza, vai auxiliar no trabalho de muitas professoras, professores e professoras, né? Assim como as meninas estão colocando. A Dani tem muita experiência nessa área, e tem mesmo. E paixão. Eu tô com saudade. E paixão Sim, por só aquilo tem que faz. né? Um beijo para as muito meninas da gostoso. para Dinha, para Darcy, para Rosana, para todas vocês. Prazer É muito gostoso a gente falar, né? Com quem gosta daquilo que faz, né? Então, eu acredito que compartilhou e ajudou muito, tá bom? E o pessoal não esquece, depois vocês enviam lá no direct, então quem quiser o certificado, o hashtag, que depois vai ser enviado. Coloca o hashtag e o e-mail de vocês, o nome completo e e-mail, tá bom? Para a gente poder enviar aí o certificado para vocês, tá bom? Então, nós vamos nos despedindo por aqui. Uma ótima noite a todos. Essa conversa ela não termina aqui, foi apenas o começo, né, do início de um diálogo que ele tem toda a potencialidade para continuar, né, ao longo do ano, em outras lives, né? Eu agradeço aí o apoio, a participação de todos que estiveram conosco, pelos comentários, pelo carinho, né, pelo trabalho desenvolvido. E fica aí, então, o nosso agradecimento, mais uma vez, Daniele. Uma boa noite para todos vocês. Obrigada, pessoal. Um beijo para vocês. Também estou disponível. Se precisarem dos meus contatos, a Ana, né, pode compartilhar. E ficou bastante coisa aí para a próxima, né, Ana? Alguns itens aí que a gente queria abordar sobre a questão de como lidar com a família, né? De sugestão, na verdade, de trabalho, sobre encaminhamento, tudo isso aí fica para uma próxima oportunidade. E terá as oportunidades, sim, tá bom? Um abraço, pessoal. Beijo. Tchau, tchau para vocês. Pessoal. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.